Esse aqui é o Redmi 2, é a estreia da Xiaomi no mercado brasileiro. E a empresa chinesa escolheu um segmento bem interessante para os brasileiros para fazer sua estreia. Ela trouxe um aparelho do segmento intermediário com opção de 2 chips SIM. O Redmi 2 aí fica situado no mercado dos aparelhos entre 500 e 700 reais, que costuma ser onde nós temos o maior custo-benefício nesse tipo de aparelho. Em termos de design, ele traz uma tela aí de 4.7 polegadas, então ele é um aparelho mais compacto. É aquele típico aparelho que você manuseia com apenas uma mão de forma confortável. Ele tem aí pouco menos de 1 centímetro de espessura, então não é dos mais finos, mas ainda assim ele é bem compacto. E na parte traseira nós temos uma capa aí no material plástico, mas do tipo fosco. Então a pegada desse aparelho é bem firme, ele é muito confortável de ser usado e com certeza é uma ótima pedida para o pessoal que gosta de um aparelho fácil de ser usado, tranquilo de ser manuseado e não quer passar trabalho com phablets ou esses aparelhos acima das 5 polegadas. A resolução de tela é de HD e nós temos aí a tecnologia IPS. Então significa que nós temos uma tela com uma densidade de pixels muito boa, porque o HD nesse tamanho de tela tem uma imagem bastante nítida e a tecnologia IPS garante que você não tenha distorções excessivas. Então na tela nós temos, e no design nós temos um aparelho bem interessante. Apesar de não ser um design muito rebuscado, ele é bem encaixado, você vê que os ajustes aqui são bem feitos. Então ele é simples, porém é eficiente. No resto das especificações ele também mantém aí uma característica típica do mercado intermediário, então nós temos um processador Snapdragon 410, nós temos 1 GB de memória RAM, a câmera frontal nós temos 2 megapixels e na câmera traseira nós temos 8 megapixels. Então é um aparelho dentro do que a gente costuma ver nesse segmento de preço, né, no segmento intermediário. Em performance, nós temos aqui uma modificação profunda no Android, então vocês notam que a interface é bem diferente. Para quem quer conhecer um pouco mais da MIUI, nós temos no nosso canal um vídeo só falando sobre como é esse Android da Xiaomi. Mas em termos de performance, ele não chega a impressionar. Nós já sabemos que 1 GB de memória RAM nos atrapalha quando nós mandamos ver aqui no multitarefa. Ele tem lá uma resposta até carregar um aplicativo e ir para o próximo. As transições, nós estamos com algumas das transições desativadas, o que ajuda a acelerar um pouco o processo, mas ainda assim vocês podem perceber que às vezes eu aperto as coisas, elas levam um tempo para aparecer. Então nós temos aí uma performance que, se você ficar num único aplicativo, dá para sentir engasgado às vezes aqui quando eu deslizo para descer, quando você fica em um aplicativo, não fica alternando demais, é tranquilo, mas os 1 GB às vezes passam trabalho quando você fica trocando de um aplicativo para outro, ele tem um certo tempo de resposta para fazer essa alternância, que pode ser meio demorado. Então é um aparelho muito bom para quem faz um uso mais simples do smartphone, tem uma função que você se dedica mais, mas o usuário é aquele heavy user, que é o cara que está ouvindo música, daí abre o WhatsApp, daí pula para um site de internet, ele vai sentir os 1 GB engasgando de um aplicativo para outro. Quando a gente foca em uma única atividade, como jogos, aí a performance é suficiente. O Snapdragon 410 é um chip com bom desempenho, então se você estiver jogando, ele vai conseguir rodar games até com uma qualidade gráfica boa, é só mesmo o pulo de um app para outro que você vai sentir um engasgo. A câmera de 8 megapixels está dentro do que a gente está acostumado nesse segmento, então são aparelhos com um custo mais baixo, então tem sensores e objetivos de uma qualidade um pouco menor. Mas dentro do segmento ela se saiu muito bem. O flash principalmente tem um ajuste muito bom. Em situações de baixa luminosidade a câmera apanha bastante, tem lá a sua granulação, mas comparado com outros aparelhos da mesma faixa de preço ela não está mal. E em fotos com boa quantidade de luz as fotos saem bem melhores. Às vezes estoura um pouquinho, mas em geral são fotos interessantes. Com recursos como HDR, você pode fazer panorâmicas. Então não é... Esse segmento é difícil você ter uma boa câmera, mas vai atender uma necessidade aí básica. Não tem outro jeito, se você quiser uma boa câmera vai ter que gastar num aparelho mais caro. Essa tela de 4.7 pode não ser a mais indicada para quem quer jogar muito ou ver muitos vídeos, porque ela não tem muito tamanho, mas atende bem quem quer só dar uma olhada nas redes sociais, navegar em um ou outro site. Tem a vantagem de ser portátil e é suficiente para você ver os seus aplicativos. Nós temos aqui um aparelho com 2.200 mAh de bateria,
Como tem uma tela mais compacta aí de 4.7 polegadas e mais um Snapdragon 410, a gente tem uma expectativa por uma boa autonomia, né? É um conjunto de hardware que não pede muita energia. E nos nossos testes o Redmi 2 ficou bem no meio do gráfico do segmento. Ele não está nem mais próximo dos aparelhos com maior autonomia, mas também não está lá na base. Nossa experiência de uso, ele segura tranquilo um dia, mesmo com um uso relativamente intenso de Wi-Fi, GPS, Bluetooth. E mesmo se você utilizar o modo de economia de energia, isso não muda muito. Esse aparelho tem dois modos, ele opera tanto no modo performance quanto no modo equilibrado, que ele busca aí reduzir um pouco do consumo, baixando um pouquinho da performance. Nos nossos testes, esse modo mais comprometeu a performance do que economizou energia. Então, independente da forma como você usar, ele é um aparelho que segura um dia de uso. Se você fizer um uso mais moderado, ele vai conseguir chegar a 2. Um recurso bem interessante, se você está pensando em dar esse aparelho para alguém que não tem muito conhecimento na área de tecnologia, é que você consegue vir aqui e mudar a interface. Então você tem por aqui uma opção que é o modo simplificado. Acionando esse modo muda bastante da interface para ícones grandes e bem intuitivos com as funções básicas do smartphone. Então ele torna uma pedida interessante para você que quer presentear uma pessoa que não tem tanto conhecimento, não domina tantos gadgets. Essa interface ajuda bastante no uso do aparelho. O Redmi 2 chegou ao mercado brasileiro com preço de R$ 499, que é o preço mais competitivo que a gente já viu aí, tirando algumas exceções como promoções aí do Zenfone que também chegaram nessa casa. Os concorrentes direto dele já estão aparecendo por valores próximos, então nós temos, por exemplo, o Moto E, que é outro aparelho compacto também com 410, e ele tem um preço sugerido aí na casa dos 500, quase 600 reais, mas já está começando a aparecer por valores próximos dos 499 que nós vemos o Redmi. Outro aparelho que também disputa de frente é o Zenfone, que em promoções aí chega a ficar pelo mesmo valor que ele ou até mais barato. E mas em geral ele custa aí a partir dos 699 reais, então ele é 200 reais mais caro. O que eu levaria em consideração é que o Zenfone 5 tem uma performance mais consistente, ele tem aí 2 GB de memória RAM, o processador Intel Atom dele tem mais desempenho que a gente vê com o 410, então nesse caso aí seria de cogitar o Zenfone, esse custo adicional vale a pena pela performance a mais que você consegue comparado com esse cara aqui. Quando entra o Moto E na jogada, o que você deve considerar é que esse aparelho aqui tem uma autonomia muito boa, o aparelho da Motorola segura muito tempo longe da tomada e tem configuração de hardware mais ou menos parecida, só a tela tem resolução menor e tamanho menor. Outro cara que está nesse segmento também é o Galaxy Win 2 da Samsung, também tem características bem parecidas, um preço semelhante, então a vantagem principal aqui em relação ao Redmi é que já no lançamento ele tem esse preço competitivo, então em termos gerais, se você não... O maior problema com o Redmi é mesmo a performance se você for um usuário que faz muito multitasking, alterna muito entre aplicativos, ou também não gosta dessas modificações aqui, não curtiu a MIUI, porque é praticamente um Android da Xiaomi, tem uma lógica própria, aplicativos próprios para navegador, tem lá suas diferenças, apesar de poder instalar qualquer aplicativo Android que você quiser aqui, é um Android um pouco diferente. Então, se você não é um usuário tão heavy user, não tem problema em sentir um engasgo, não vai ficar pulando de um aplicativo para outro, o Redmi é um dos aparelhos com mais alto custo-benefício e é possivelmente o smartphone que você deve cogitar a aquisição. Galera, a análise completa do Redmi 2 vocês conseguem acompanhar lá no site, na versão escrita lá, vai estar todos os benchmarks, comparativos de fotos e tudo mais. E não deixa aí de assinar o canal para ficar por dentro de mais novidades aí da área de mobile, todos os aparelhos que nós testamos, que passarem por aqui nós vamos publicar. E a gente se vê aí num próximo vídeo, galera. Um abraço! A Xiaomi mexe bastante no Android, ela praticamente deixa ele todo diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui o que muda em relação ao que nós estamos acostumados a ver no sistema da Google. Muitas vezes o pessoal compara a MIUI, que é essa interface que nós temos aqui, com uma espécie de uma transformação do Android no iOS, e realmente tem alguns aspectos que lembram como é organizado os smartphones da Apple. A primeira coisa é que some, e que deve dar uma certa agonia para o pessoal que é velho de guarda aí do Android, que some aquele botão com todos os aplicativos. O que acontece? Os aparelhos da Xiaomi se organizam parecido com o que acontece com o iOS. Todos os aplicativos estão nessas telas aqui.